Pessoal, estamos aqui de volta, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai estar falando sobre biomas, certo? Biomas do mundo. E interessante que à medida que eu for apresentando para vocês, vocês vão vendo que há uma relação com muita coisa que a gente já estudou até agora, certo? Com clima, com água, com relevo, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente faz para dar uma aula de biomas é apresentar para vocês, refrescar a memória de vocês um pouco, né? Que, por exemplo, aqui tem a linha do Equador. Nessa linha do Equador, nós vamos ter uma área mais quente por conta da irradiação solar, certo? Que é mais intensa. E aqui nós vamos ter a presença de climas mais quentes, né? E nós temos a presença de climas mais quentes, isso influencia no tipo de vegetação. Então, como a gente vai estar falando dos vários tipos de vegetações, né? Dos biomas, na verdade, de todo o planeta, vocês vão ver que à medida que nós temos um determinado tipo de clima, isso influencia na vegetação, tá certo? Então, aqui é só para vocês terem uma ideia, né? Nós temos, por exemplo, aqui nas áreas mais centrais, nós vamos ter as florestas tropicais, as savanas, os desertos, certo? Então, aqui, ó, você é só relacionar, né, aquelas vegetações. Que tipo de bioma e predomina nas áreas onde nós temos climas mais quentes, por exemplo, certo? Bom, aí vamos falar um pouquinho, né, das florestas tropicais. Elas estão nessa zona intertropical, tá? Onde pega o continente africano, asiático, além da América Central e do Sul, certo? Elas são florestas úmidas e têm elevados índices de pluviosidade, né? Ou seja, chove bastante. E a gente pode também ter áreas com secas acentuadas. Isso seria um exemplo do semiárido, né? Então aqui nós temos essa área tropical, certo? Bom, e aqui, né, todas essas áreas em verde, tá? As florestas tropicais, né? Grande parte da biodiversidade mundial se encontra nesse bioma, pra vocês terem uma ideia, tá? Nós temos uma enorme biodiversidade de florestas, tá? E isso se deve pelas condições climáticas, principalmente aí a gente vê a variação de temperatura entre 18 e 30 graus, tá? Essa biodiversidade que é muito rica ajuda inclusive a controlar o clima do planeta, tá? Mas nós temos também algumas atividades que atingem essa biodiversidade, tá? E entre elas a gente pode citar queimadas, cortes de madeira, agricultura, né? A pecuária. Nesse esquema, ele está mostrando para vocês diferentes tipos de portes de árvores na floresta tropical, certo? Nós vamos ter desde a herbácea, essa menor, né, um pouco mais pequena, até as de maior porte, certo? Isso vai depender muito do lugar, das condições de solo, da quantidade de chuva, ok? Bom, e aqui, né, só mostrando um pouco, né, do quanto a nossa área ela é rica também em recursos hídricos, tá? E isso influencia principalmente na saúde e no prolongamento da vida da biodiversidade, certo? Bom, falando agora um pouquinho sobre as savanas, tá? Elas localizam-se na América do Sul, África e na Austrália. A gente vai encontrar aí esse tipo de bioma, tá? Que influencia inclusive na continentalidade, né? Então nós vamos encontrar aí arbustos, espécies de médio porte. Nós temos um índice pluviométrico alto, né? Quando a gente tem 1.000, 1.500 milímetros, é uma quantidade de chuva boa. Se você comparar com o semiárido, a gente vai ter 600, né? Então, enfim. E o interessante é que as chuvas elas não são uniformes, né? Concentrando-se no verão, com períodos longos também de estiagem, tá? É justamente essas áreas de amarelo onde a gente vai encontrar savana, tá?
Então nós temos aqui boa parte, né, da África, da Oceania, certo? Uma vegetação do tipo savânica, tá? Bom, nós vamos ter também o bioma, né, que é o deserto, e ele tem a característica de ter uma aridez muito grande, então vocês vejam aqui que chove em média 200 milímetros, certo? E essa questão dele ser quente ou frio está relacionada à sua altitude, tá? Então esse esquemazinho aqui ele é bem interessante. Então, por exemplo, nós temos esse deserto aqui do Atacama, tá? Que acaba recebendo massa de ar, né? Úmida ou seca, isso vai depender muito de ano para ano, né? E de estação para estação. Então, dependendo aí da influência que ele tenha dessa massa de ar, ele pode ser seco e ele pode ser úmido, tá certo? Aqui é só um exemplo de formações de dunas no deserto. Isso se forma através da ação dos ventos, tá? No ambiente de praia a gente também encontra essas formações de dunas. E aqui a gente começa a falar de um outro, né, que é os campos e estepes. Lembrando que a gente está falando dos diferentes tipos de biomas, né? Então é justamente essas áreas aqui em marrom, tá? Dividida no planeta, né? Então vocês podem observar aí esse bioma estepe, eles são típicos de áreas temperadas, certo? A chuva vai variar de 250 a 750 milímetros, tá? A lembrar para as atividades humanas, né, nessas áreas, uma vez que os solos eles são bastante frágeis, certo? Então nós temos aqui a arenização, certo? Que é um dos processos que pode acarretar, né, nessas áreas de estepes, tá? Nós temos as florestas temperadas, ó, lembrando que a gente já está saindo um pouco mais dessa linha do Equador, né, dessa linha central, e vamos para as florestas temperadas, onde elas estão, né, entre os polos e os trópicos, ok? Então elas têm uma característica de perca da folha, né, principalmente no outono. A, Acho que a quantidade de chuva varia aí de 750 a 1500 milímetros. E os solos, uma parte benéfica é que eles são ricos em matéria orgânica, tá bom? Então, gente, é isso. A nossa aula de hoje foi sobre biomas. Na próxima a gente continua falando sobre outros biomas, tá? Confira a atividade e até a próxima. Muito obrigado pela atenção.